Curso Conquista. Estudar para conquistar. Fala galera, beleza? Então, agora continuando, com o estudo de movimentos, a gente vai estudar uma parte que é bem delicada, que fala sobre a composição de movimentos, E assim, existem alguns movimentos que eles são um pouco mais complexos, E existe uma regrinha básica que é o seguinte, todo movimento complexo pode ser decomposto em vários movimentos mais simples, Então assim, o que a gente chama de movimento complexo, o que a gente chama de movimento simples, o que é decompor o movimento em si, Bom, imagina uma pessoa dentro de um trem, e ela joga uma bola para cima, Essa bola vai subir até uma determinada altura e vai voltar, Vamos imaginar que o trem está parado, ou um ônibus que seja, está parado, E aí, isso aqui é um movimento de lançamento vertical para cima. É um movimento teoricamente simples, É um movimento que está acontecendo em uma única direção, vertical apenas. Tudo bem? Aí, imagina o seguinte, simultaneamente essa pessoa atacar essa bola para cima e ela voltar para a mão dela, o trem ou o ônibus, ele começou a andar, começou aí, para a direita, com uma determinada velocidade, ok? Bom, então assim, para o cara dentro do trem, vamos supor que essa velocidade é constante, tá? Para o cara dentro do trem, ele vai tacar a bola e para ele, a bola vai subir em linha reta e vai descer, Não importa se o trem estiver andando muito rápido, a bola não vai parar lá atrás. Isso não vai acontecer, Quando você está andando de trem e você joga alguma coisa para cima ou você deixa alguma coisa cair, ela cai em linha reta, Ela não vai cair um pouco mais para trás porque o trem está muito rápido. Vamos lembrar que um trem ele chega a andar a 70 km por hora, Isso dá mais ou menos 20 metros por segundo. Então, se você fosse considerar a velocidade dele, achando que o objeto ia cair atrás, significaria o quê? Significaria que era para o objeto cair tipo 2 metros atrás de você, 1 metro atrás de você, que de forma empírica, de forma experimental, a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Bom, inclusive quando a gente for estudar a lei de Newton, a gente vai entender isso melhor, falar sobre inércia. Mas enfim, então assim, para o cara dentro do trem, mesmo com ele andando em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, esse cara vai ver esse objeto subindo e descendo em linha reta. Mas imagina agora para uma pessoa que está do lado de fora, tá? Aqui está o trem andando para o lado direito, aqui com uma velocidade constante, Eu não vou nem desenhar a pessoa, eu vou desenhar apenas aqui o objeto, tudo bem? Então, olha, tenta pensar que enquanto esse objeto ele foi jogado para cima, esse trem vai andar para o lado. Então, o que vai acontecer, Enquanto ele está indo para cima e voltando, o trem vai andar para a direita. Só que aí você pode pensar da seguinte forma, olha, a distância que você vai ter, dessa parede aqui até a trajetória vertical aqui, vai ser sempre a mesma. Essa distância aqui vai ser a mesma que vai ter quando esse objeto estiver aqui, Então assim, quando esse objeto estiver aqui, ele vai estar a uma distância do fim do trem. Da mesma forma que quando ele estiver aqui, ele vai estar a mesma distância do final do trem, não é? Então imagina que isso aqui seja o fundo do trem. O trem está andando para a direita. Enquanto isso, o objeto que foi atacado ele tem que permanecer com a mesma distância. Então o que vai acontecer com ele? Ele também vai andando para a direita, Senão ele bateria no final, do trem. E não é isso que vai acontecer. Então, para uma pessoa que está vendo do lado de fora, o que vai acontecer? Esse objeto ele vai subindo e vai para a direita ao mesmo tempo. Aí ele vai chegar lá em cima, até este passeio aqui do trem, não é isso que vai acontecer. E vai voltar para cá. Enquanto o trem está andando, tá? Quando esse objeto chega nessa posição aqui, a parede do trem vai estar para cá. O trem vai ter andado desse ponto aqui até esse. Então, olha só, qual é a trajetória desse objeto que foi tacado para cima e para baixo para uma pessoa que está vendo do lado de dentro? Vai ser isso aqui, para cima e para baixo. Qual vai ser a trajetória para quem está vendo do lado de fora? Vai ser isso aqui, meio parabólica. Esse movimento aqui é um movimento complexo, porque ele está acontecendo em duas direções, na vertical e na horizontal,
E aí, olha, se todo movimento complexo ele pode ser decomposto em vários movimentos mais simples, a gente pode tentar transformar isso aqui em dois movimentos. Um movimento de lançamento vertical para cima e para baixo dentro do trem, simultaneamente ao movimento do trem para a direita, que é um movimento retilíneo uniforme, né? E aí vamos começar a estudar essa ideia, tudo bem? Então olha só, primeiro caso, né? A gente vai estar dentro dos movimentos bidimensionais, né? Mais à frente a gente vê talvez aí um movimento tridimensional, que já é uma questão muito mais complicada, mas ainda assim a gente consegue ver. Então vamos lá. Primeiro caso, dois movimentos uniformes, né? Então imagina que isso aqui é um trem, a gente está vendo de cima, tá? Imagina que a gente está vendo de cima. Esses aqui são os dois trilhos do trem, e o trem está indo para a direita aí da tela a 20 metros por segundo, tudo bem? Aí tem um ponto A e um ponto B que estão nas paredes do trem e tem uma distância de 3 metros, ok? Bom, letra A, qual a trajetória de uma pessoa que vá de A a B, né? Qual vai ser a trajetória? Aí depende. Se for alguém dentro do trem, a trajetória vai ser assim, ó, uma linha reta, né? Agora imagina que alguma pessoa vendo do lado de fora do trem, tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é o trem. Enquanto essa pessoa está indo para o outro lado, o trem vai estar andando para cá. Então quem está vendo aqui de cima, ó, a pessoa vai fazer assim, tipo uma diagonal, né? Então, olha, a trajetória de uma pessoa, a trajetória que essa pessoa vai ter vindo de A até B, sendo vista por alguém que está do lado de fora do trem, vai ser assim, ó, né? Então a trajetória ela depende do referencial também. Também vai depender do ponto de referência da pessoa, né? Então assim, ó, para quem está vendo do lado de dentro, vai direto de A até B. Para quem está vendo do lado de fora, vamos supor que o trem não tenha teto, né? Olhando de cima, tipo de um helicóptero, ela vai ver, ó, enquanto essa pessoa vai atravessando, o trem vai andando. Então vai acontecer isso aqui, ó. Perceberam? Bom, aí, letra B. Em quanto tempo uma pessoa a 1 metro por segundo, né, essa aqui é a velocidade, ó, chega no ponto B saindo de A? Bom, se o trem estiver em movimento, estiver parado, não vai fazer diferença. O tempo para essa pessoa ir de A até B depende apenas dessa velocidade que ela vai ter, né? Quando você está dentro de um vagão e você vai de uma porta para outra, você demora mais quando o trem está andando? Não, porque você vai andar apenas esses 3 metros, não é? Então você pode pensar apenas o seguinte, é uma velocidade constante isso aqui, né? Está dando a entender que é constante. Então você sabe que o tempo, né? Ele vai ser igual a quê? A distância dividido pela velocidade média. Essa velocidade constante é a própria velocidade média. Então, ó, o tempo vai ser a distância 3 dividido por 1, que é a velocidade. Vai dar quanto? Ó, 3 segundos. Então, em 3 segundos ele vai de A até B, e não importa a velocidade do trem, né? Vamos continuar aqui. Mesma situação, só vou fazer uma outra pergunta. Então, ó, qual a distância que o trem percorrerá enquanto a pessoa vai de A até B, né? Então assim, ó, aqui voltando com o desenho, né? A pessoa vai de A até B em quanto tempo? Em 3 segundos, né? Ela vai demorar 3 segundos para ir desse ponto até esse, mas o trem não está parado, ele está andando a 20 metros por segundo, né? Se ela demorasse 1 segundo, ele andaria 20 metros. 2 segundos, 40. 3 segundos, 60, né? Então, na verdade, a única coisa que a gente vai utilizar é o quê? O tempo. Então, olha só, a distância que o trem vai percorrer vai ser a velocidade, que é constante, né? Vezes o tempo, né? Lembra que a distância é a velocidade média vezes tempo? Então, a distância vai ser a velocidade 20 vezes o tempo, que é 3, vai dar, ó, 60 metros. Então, enquanto a pessoa atravessa o trem andou 60 metros. Isso acontece simultaneamente. Enquanto a pessoa está andando, né, para atravessar do ponto A ao ponto B, o trem andou 60 metros para a direita. Bom, então olha só, qual a velocidade da pessoa em relação ao ponto fixo nos trilhos, né? Aqui a gente pode fazer de duas formas, tudo bem? Olha só, primeira forma, vamos pensar aqui, ó. A pessoa foi de A até B, né? Só que enquanto ela ia para B, o trem andou. Então, basicamente, essa pessoa se deslocou em uma direção 3 metros e em outra direção 60 metros, né? A distância que essa pessoa percorreu, né,
para uma pessoa que está vendo do lado de fora, foi isso aqui. Essa distância D. E você repara que vertical com horizontal faz 90 graus. Então isso aqui é o quê? É um triângulo retângulo. Dá para fazer Pitágoras aqui, né? Então vamos fazer aqui. Vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, né, igual a 1 cateto ao quadrado, mais, né, o outro cateto ao quadrado também. Então, a distância ao quadrado vai ser 9, mais 60 ao quadrado, vai dar 3.600. Então, D vai ser a raiz de 3.609. Né? Não vamos nem calcular isso aqui por enquanto, tá? Então, ó, a distância que ela percorreu para alguém que está vendo lá de fora foi, ó, raiz de 3.609. Qual vai ser a velocidade? Bom, a velocidade, né, a gente pode calcular assim, ó. Vai ser a distância, que é essa raiz esquisita aqui, ó, 3.609, dividido pelo tempo. Tudo bem? A gente poderia fazer aproximado, vai dar algum valor, né? Isso daqui, ó, raiz de 3.609 é aproximadamente 60, né? Então vai dar mais ou menos 60 dividido por 3, vai dar 20, alguma coisinha isso daqui, tá? Só que aí, o interessante é você reparar uma outra coisa. Se você pegar as velocidades que você tinha, ó, a pessoa tinha uma velocidade, tá, em uma direção que vale 1 metro por segundo. Ao mesmo tempo, ela tinha uma outra velocidade, que era do trem, que era de 20 metros por segundo, né? Pela regra do paralelogramo, quando você soma essas duas velocidades aqui, você vai ter, olha, essa velocidade, ó, né? E essa vai ser a velocidade em relação também, né, aos trilhos, que é um ponto fora, quem está vendo de fora. Só que você vai reparar que esse triângulo que está sendo formado aqui, ó, ele é um triângulo semelhante a esse, ó. Quanto que é 1 vezes 3? 3. Quanto que é 20, né? Que é essa largura aqui que você vai ter, ó. 20 vezes 3, 60. Então esse valor aqui, ele vai ser exatamente a mesma coisa que esse valor aqui, né? São triângulos semelhantes que você vai ter. Então, e além disso, além de você perceber que são triângulos semelhantes, ó, esse valor aqui, quando a gente foi calcular, a gente dividiu por 3, né? Que foi exatamente o fator que está fazendo a semelhança aqui. Bom, então assim, é importante você reparar que a gente conseguiu pegar esse movimento, né, e transformou ele em duas partes. Uma parte que estava na vertical, outra parte que estava na horizontal. Para quem está vendo do lado de fora, ou seja, que percebe os dois simultaneamente, você pode falar que ele tem um único movimento acontecendo, um movimento complexo, que vai ser o quê? A soma dos dois, né? Então a velocidade relativa, ela é a soma das componentes, das velocidades que são componentes do movimento, mas às vezes você pode pensar individualmente em cada componente, como a gente fez na letra A, B e C. Então, só para deixar mais claro, vamos continuar aqui, ó. Exemplo 2. Determine em quanto tempo o barco atravessará o rio. Então, olha só, a gente está vendo também de cima, né? Aí tem um barquinho aqui, ele está indo para o outro lado, né, a 12 metros por segundo. Essa velocidade aqui é a velocidade do barco em relação à água. A distância entre as margens do rio é de 36 metros. Só que tem uma correnteza, né, vindo aqui no sentido perpendicular a 5 metros por segundo. Então, ó, vai empurrar o barco para a direita. Tudo bem? Então, vamos lá. Se não tivesse correnteza, o barco atravessaria em linha reta, né? Mas como tem correnteza, o barco ele vai começar a ser empurrado para trás, né? Ou seja, a correnteza vai interferir no movimento do barco? De certa forma, sim. Vai fazer ele chegar mais para a direita. Mas olha só, em 1 segundo, esse barco anda 12 metros para cima. Se a correnteza não empurrar, ele andou 12 metros para cima. Se a correnteza empurrar, ele anda 12 metros para cima, ao mesmo tempo que a correnteza empurra ele 5 metros para o lado direito. Ou seja, ele vai continuar andando os 12 metros para cima. Então a correnteza não vai influenciar no tempo que demora para ele atravessar essa distância aqui de 36 metros. Só vai influenciar que ele vai ser empurrado para a direita. Então é uma situação que a gente não precisa pensar em tudo que está acontecendo. A gente pode pensar apenas, né, nessa parte do movimento que é na vertical nesse desenho aí, né? Então olha só, em quanto tempo? O tempo ele vai ser a distância, 36, dividido pela velocidade, né? Bom, então quanto que dá 36 dividido por 12? Vai dar 3. Qual unidade? Segundo, né? Ó,
Distância está em metro, velocidade em metro por segundo, então o tempo é em segundo, né? Que fórmula que eu estou usando? Estou usando velocidade média de novo, tudo bem? Para quem não lembra, vamos relembrar aqui, ó. A velocidade média, né? Ela é a distância sobre o tempo. Se você passa o tempo para o outro lado, vira isso daqui, ó. Né? Vai ficar a velocidade média vezes tempo igual ao ΔS. E aí, dessa forma, se você passar a velocidade média para o outro lado, vai ficar assim, ó. ΔS sobre velocidade média igual ao ΔT. Então, na prática, é essa fórmula que a gente está usando aqui. Tranquilo? Bom, aí, continuando. Letra B. Qual a distância que a correnteza empurrará o barco? Bom, velocidade está dando a entender que é constante, né? A distância, então, vai ser a velocidade média, 5, vezes o tempo, né? Ó, a forma que a gente está usando aqui, ó. Velocidade é essa. O tempo que demorou para atravessar foi quanto? 3 segundos? Então a correnteza empurrou o barco 3 segundos. Vezes 3. Então, ó, ΔS vai ser 5 vezes 3, 15 metros. Né? E aí, ó, qual a velocidade do barco em relação às margens? Bom, ou a gente pode pegar a trajetória, né? Qual vai ser a trajetória do barco? Enquanto ele vai para frente, ó, a correnteza vai empurrando ele. Então a trajetória dele vai ser assim. Então a gente pode pegar o valor dessa distância aqui, né, e dividir pelo tempo. É uma forma de fazer. Ou então a gente pode usar esse método aqui. Vamos fazer das duas formas, olha só. Qual vai ser o valor dessa distância aqui, ó? Bom, ele foi empurrado para a direita quanto? 15, né? Para cima 36. Então isso aqui, ó, triângulo retângulo, né? Então, d ao quadrado igual 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Isso daqui, você vai reparar que ele é um triângulo muito conhecido, né? Você sabe que tem um triângulo, né? A gente decora um determinado triângulo que é assim, ó. A gente sabe que tem um triângulo que é 3, 4, 5, mas também tem um triângulo que é 12, 5 e 13, né? Isso aqui é um triângulo semelhante, ó. Se você multiplicar tudo por 3, 5 vezes 3, 15. 12 vezes 3, 36. 13 vezes 3, 39. Se você resolver esse Pitágoras aqui, vai dar 39 também. Estou fazendo isso aqui só para a gente agilizar. Bom, e aí qual vai ser, né, a velocidade desse barco? Bom, vai ser a distância que ele andou, 39, dividido pelo tempo, 3 segundos. Vai dar quanto? 13. 13 metros por segundo. A outra forma de você fazer é você somar as velocidades. Ó, vamos lá. Ele tinha uma velocidade para cima de 12 e uma velocidade para a direita de 5. Quando você vai fechar aí, né, para fazer a regra do paralelogramo, você vai encontrar o mesmo triângulo que a gente está vendo aqui, ó, né? Vai dar 13 da mesma forma, vai dar o mesmo valor, né? Aqui você pegaria v ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, vai dar 13 também. Ok? Bom, aí o segundo caso dos movimentos bidimensionais que a gente vai estudar, né? É quando você tem em uma direção um movimento uniforme e em outra direção um movimento uniformemente variado. Tá? Exemplo 1, ó, vamos imaginar um lançamento horizontal. Imagina que tem uma bolinha que está andando sobre uma mesa horizontal, né, a 2 metros por segundo na horizontal. Né? Quando ela chegar aqui no final da mesa, o que vai acontecer? Ela não vai continuar andando em linha reta, né? A gravidade vai puxar ela para baixo. Lembrando que eu estou ignorando atritos, tá? Então, assim, ela não vai fazer essa linha reta. Enquanto ela está indo para a direita, ela vai sendo puxada para baixo. Por causa de quem? Da gravidade. Então, você vai ter aqui dois movimentos. Né? Você vai ter um movimento na horizontal por causa da velocidade inicial dela. E você vai ter um movimento na vertical por causa da aceleração gravitacional. Né? Então, assim, é um movimento complexo. Então, vamos transformar ele em um movimento simples. Na horizontal, você vai ter um movimento uniforme. E na vertical, você vai ter uma queda livre. Por que vai ser uma queda livre na vertical? Porque quando ele sai da mesa, ele não tem velocidade para baixo nem para cima. Ele só vai ter velocidade na horizontal, mas velocidade na vertical ele não vai ter. Então é como se ele tivesse uma velocidade vertical inicial zero. Está difícil de entender, imagina o seguinte, ó. Imagina que tem uma pessoa parada dentro de um trem. Tá? Aí ela vai e solta um objeto.
O objeto vai cair dentro do trem, até o chão, em queda livre. Mas imagina agora que o trem está andando. Quando essa pessoa solta o objeto vai cair no pé dela, como se fosse uma queda livre. Mas para alguém que está vendo lá de fora, enquanto o objeto vai caindo, né, o trem vai andando para o lado. Então vai ser mais ou menos, né, o desenho que a gente tem aqui. É a mesma coisa que vai estar acontecendo. Tá? Então vamos lá. Em quanto tempo a bola cairá? Bom, para você descobrir em quanto tempo ela vai cair, ou você pode tentar descobrir o tempo que demora para ela cair da mesa, pela altura, ou você pode tentar descobrir em quanto tempo ela anda essa distância aqui para a direita. É mais fácil achar, nesse caso aqui, a vertical, né? Porque na queda livre, a gente vai lembrar, né, que a altura é igual a g t ao quadrado sobre 2. Se a gente tem a altura e a gravidade, a gente acha o tempo, né? Vamos considerar que está na Terra, né, no nível do mar, vamos aproximar isso aqui para 10. Então, olha, a altura ela vai ser quanto? 1,8, né? Igual a gravidade 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? Vamos passar o 2 para o lado, multiplicando 1,8. Então, 1,8 vezes 2 igual a 10t ao quadrado. Então, vai dar 3,6. Vamos passar o 10 para o outro lado? Ele vai dividindo. Igual a t ao quadrado. Então, vai dar 0,36 igual a t ao quadrado. Então, ó, de novo, vamos passar o quadrado para o outro lado, vai como raiz. Então, raiz de 0,36 igual a t. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 0,6 segundos, né? Então, a gente está usando tudo no SI, né? Bom, então essa bola vai demorar 0,6 segundos para cair. Beleza? Aí vamos lá. Ó. A que distância horizontal da mesa a bola vai cair? Bom, se demora para ele diminuir a altura 0,6 segundos, é o mesmo tempo que ele vai andar para a direita, né? Não tem, qual vai ser a trajetória da bola? Vai ser direto para baixo? Não. Enquanto ela está indo para baixo, ela está indo para a direita, né? Então, em 0,6 segundos ele chega aqui, que é a distância que ela vai andar para a direita. Então, vamos lá. Se essa velocidade não vai mudar porque não tem atrito, movimento uniforme, a gente pode pensar apenas pela velocidade média. Ó. A distância vai ser a velocidade média vezes o tempo. Se a velocidade não muda, ela é a própria velocidade média. Então a distância vai ser o quê? A velocidade 2, né? A questão deu, vezes o tempo que a gente acabou de calcular, 0,6. Então vai ser 1,2 metros. Ok? E aí, qual é a velocidade que essa bola vai ter quando ela tocar no solo? Bom, quando ela toca no solo, ela vai ter a componente horizontal, que não vai mudar, porque é um movimento uniforme, 2 metros por segundo, só que também a gravidade está acelerando ela para baixo com uma outra velocidade, que eu vou chamar de VY, né? Então, olha só, essas duas velocidades juntas, né, você vai fazer uma soma vetorial e vai calcular aqui, ok? Então, vamos lá, né? Primeiro a gente tem que saber qual é o valor desse VY aí, né? Qual vai ser o valor desse VY? Bom, na queda livre, a velocidade ela é igual ao quê? A gravidade vezes o tempo, né? Então vamos lá. A velocidade y ali vai ser a gravidade 10 vezes o tempo. Qual vai ser o tempo? Caiu em quanto tempo isso aqui? Em quanto? Cadê? 0,6 segundos, ó. Então a velocidade y vai ser, ó, 10 vezes 0,6 vai dar 6 metros por segundo. Então, olha só, recapitulando aqui. Quando tocar no solo, ele vai ter uma velocidade para baixo. VY, que a gente acabou de achar, 6 metros por segundo, e uma para direita de 2 metros por segundo. Você vai fazer aí, ó, a soma aplicando a método do paralelogramo, né? Aonde interceptou, né, é o final. Então, ó, essa vai ser a velocidade total que a gente vai ter. Aí vamos lá. Eu vou ter esse ângulo aqui de 90 graus, né, vertical com horizontal. Então, isso aqui é o quê? Triângulo, retângulo. Vocês estão vendo que a gente usa muito Pitágoras aqui, né? Então, vamos lá. Velocidade que é hipotenusa ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Velocidade ao quadrado vai ser 4 mais 36. Velocidade ao quadrado vai ser 40. Velocidade vai ser a raiz de 40, né? Bom, aí ou a gente aproxima isso daqui, né? Ou então a gente decompõe em fatores primos, né? Vou fazer aqui no cantinho, só para acabar aqui, ó. Vamos lá. 40
por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Né? Então você pode escrever o 40 como 2 ao quadrado vezes 10. Né? O quadrado pode sair. Então isso aqui vai dar, ó, 2 raiz de 10 metros por segundo. Tranquilo? Bom, e por último aí, né, desse segundo caso, a gente vai ver o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, ele é um pouquinho mais complicado, porque o que é o lançamento oblíquo? Ele é um lançamento numa velocidade inicial, né? Você vai ter uma força que vai atacar o objeto inicialmente, mas ele não vai ser nem um lançamento vertical, nem um lançamento horizontal. Ele vai ter um ângulo que não é nem 0 com a horizontal e nem 90 com a horizontal. Ele vai fazer um ângulo esquisito que tem aqui. Bom, e aí o que vai acontecer? Ó? A trajetória do movimento, né? Vamos ignorar a treta, tá? Vai ser assim, ó. Ele vai subindo enquanto ele vai para o lado, até cair do outro lado. É um movimento complexo. Então a gente vai tentar transformar ele em outros movimentos mais simples, né? Então vamos transformar ele aqui, ó, em um movimento para direita, na horizontal nesse caso. Vou botar aqui Vx, né? E um movimento para cima inicialmente aqui, que eu vou chamar de Vy, né? Bom, então inicialmente esse vetor aqui, eu poderia escrever ele como uma soma de Vx com Vy, uma decomposição vetorial, né? Então assim, o Vx ele vai mudar com o tempo? Não. Por que ele não vai mudar? Porque eu estou ignorando atrito, né? Ele está andando na horizontal, não tem nada que faça ele mudar. Então aqui, ó, vai ser um movimento uniforme na horizontal. Só que para cima, quando você está com uma coisa para cima na Terra, o que vai acontecer? Ela vai cair, porque a gravidade vai puxando para baixo, né? Vai ter uma aceleração, ó, para baixo. Então, na verdade, esse movimento, eles são dois movimentos. Ele é um movimento uniforme na horizontal e é um lançamento vertical na vertical, né? Então, a primeira coisa que a gente faz geralmente é isso aqui, ó. Determine as componentes ortogonais x e y da velocidade inicial, que são essas aqui, as componentes que fazem 90 graus, né? Geralmente a gente bota horizontal e vertical. Bom, a Vx, né? Ela vai ser o quê? Tá vendo que a Vx, ela é o cateto adjacente a esse ângulo aqui, né? Porque, ó, horizontal com vertical faz 90 graus, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, o Vx eu consigo achar como? Eu consigo, né, achar pegando a hipotenusa 100 e multiplicando pelo cosseno de θ. Eu falei qual era o cosseno nessa situação aqui, ó, vai ser 0,8. Então, ó, vezes 0,8 vai dar, ó, 80 metros por segundo. E o Vy, quem vai ser o Vy? Bom, o Vy é outra componente, a componente vertical. Se eu usei cosseno no x, eu uso, né, seno no y. Então, ó, hipotenusa vezes o seno. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? Vai dar 60 metros por segundo. Ou seja, essa velocidade de 100 metros por segundo que faz esse ângulo, né, ela pode ser transformada em duas velocidades. Uma na vertical, de 60 metros por segundo, e uma na horizontal, de 80 metros por segundo. Tá? E aí, lembrando, na vertical é um lançamento vertical, na horizontal um movimento uniforme. Então, letra B. Qual é a altura máxima e a velocidade máxima na altura máxima? Quer dizer, qual é a velocidade na altura máxima? Então, a altura máxima é um parâmetro vertical, então a gente vai usar o lançamento vertical. No lançamento vertical, nós sabemos, né, que a altura máxima ela é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Vamos aproximar a gravidade para 10, né, no nível do mar da Terra. Então, a velocidade inicial vai ser o quê? Vai ser o 100 ao quadrado dividido por 20? Não. Eu não vou usar a velocidade inicial que ele deu, né? Eu estou fazendo um parâmetro vertical, então eu vou usar a velocidade y, né? Então vai ser, olha, altura máxima igual a y 60 ao quadrado dividido por 20. Então, a altura máxima vai ser 3.600 dividido por 20. Posso cortar o zero aqui. 360 dividido por 2 dá 180 metros. Então, a altura máxima que ela vai chegar, ó, lá na altura máxima é 180
metros, ok? Só que vocês lembram que na altura máxima não tem velocidade no lançamento vertical? Então, teoricamente, a primeira coisa que a gente pensa é que aqui não vai ter velocidade. Qual vai ser a velocidade na altura máxima? Zero? Não, não vai ser isso. Por quê? Porque isso daqui é um movimento complexo, são dois movimentos, né? No movimento vertical, realmente a velocidade y vai ser zero. Mas, lembra que no movimento horizontal, Vx continua, né? Porque é um movimento uniforme. Então, na altura máxima, a velocidade continua sendo Vx, né? Então, qual vai ser a velocidade na altura máxima? A velocidade na altura máxima vai ser o próprio Vx, né? Que é quem? 80 metros por segundo. Ok? Aí, continuando aqui, ó. Qual é o tempo total no ar? Bom, o tempo total no ar é o tempo subindo mais o tempo descendo, né? Nós sabemos que pela altura máxima, a gente consegue descobrir o tempo de subida e o tempo de descida no lançamento vertical, né? A gente sabe que na altura máxima, a velocidade y é zero, né? Isso aqui, ó, na altura máxima. E o lançamento vertical, ele nos dá essa fórmula aqui, ó. Velocidade inicial mais gravidade vezes tempo é a velocidade, né, vertical que você vai ter. No lançamento vertical é isso. Então, vamos lá. Qual é a velocidade na altura máxima vertical? Zero. Qual é a velocidade inicial na vertical? 60. Só que é para cima, né? A gravidade é para onde? Para baixo. Então, ó, menos 10 vezes o tempo. Então, aqui a gente vai achar o quê? O tempo de subida, né? Porque é o tempo que demora para a velocidade vertical chegar a zero. Passa para o outro lado, ó, você vai ter 10 tempo de subida igual a 60. Então, o tempo de subida vai ser 60 dividido por 10, né? Passei o 10 para cá. 60 dividido por 10 dá 6 segundos. Então, em 6 segundos, ele chega na altura máxima. Então, qual é o tempo total no ar? 6 segundos subindo, 6 segundos descendo. Então, ó, demora 12 segundos no ar, ok? E qual vai ser o alcance horizontal? Né? O alcance horizontal é a distância na horizontal que ele vai percorrer. Essa distância aqui, ó, vamos chamar de D. Né? Qual vai ser o alcance horizontal? Bom, nós sabemos que na horizontal vai ser um movimento uniforme. Então, você pode falar basicamente que o ΔS vai ser a velocidade média vezes o tempo. Então, ó, a distância, que eu estou chamando de D, vai ser a velocidade horizontal, 80, vezes o tempo. Qual é o tempo? 12. Então é só multiplicar aqui, ó, 80 por 12. Né? Quanto que vai dar isso daqui? Ó? Vai dar 800, 960. Então 960 metros. Ok? Aí continuando, ó. Qual vai ser a velocidade após 12 segundos? Né? Bom, quando você vai analisar esse movimento, em um instante qualquer, por exemplo, esse instante aqui, ó, ele vai ter uma componente x, que nunca muda, porque ela é uniforme, e a componente y ela muda com o tempo. Né? Ela vai ter uma mudança com o tempo. Vai ter situações que ela vai ser zero, tipo na altura máxima, né? Mas outras situações não. Por exemplo, aqui no início era esse valor, aqui vai ser outro valor, né? Quando ela chega aqui no final, né, que é por coincidência o que a gente está vendo agora, ó, a velocidade após 12 segundos é quando ela está encostando no chão. Né? Você vai ter o Vx e vai ter um Vy. Só que esse Vy, né, ele vai ser o quê? Uma velocidade, né, que vai estar na mesma altura da altura inicial, tá vendo? Lembra que no lançamento vertical, em cada altura, né, ele vai ter a mesma velocidade? Por exemplo, quando você joga uma coisa para cima, ela sobe com uma velocidade. Quando ela retorna para o mesmo ponto, o que vai acontecer? Ela vai ter a mesma velocidade, mas para o sentido oposto. Então, essencialmente, o Vy que você vai ter quando ele está caindo é igual ao que você tem quando ele está subindo, na mesma altura. Então, se o Vy no início era 60, quando ele está na mesma altura caindo, vai ser 60 também, só que vai ser para baixo. Então, na prática,
A velocidade após 12 segundos vai ser o quê? A mesma que ele tinha no início. Em 12 segundos em qualquer movimento? Não. É nesse caso aqui. Por quê? Porque é exatamente o tempo que ele está caindo, né, lá no chão. Então você pode falar o quê? Você pode falar que a velocidade que ele tem quando ele é lançado vai ser a mesma que ele vai ter quando ele estiver caindo na mesma altura. Então a velocidade que você vai ter aqui vai ser de quanto? 100 metros por segundo. Tá, tudo bem. Mas e se eu não quiser fazer isso? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o valor de VY. Como? Assim, ó. Lembra que VY ele é obtido por essa fórmula aqui, ó. A velocidade inicial y, que no caso é 60, menos a gravidade 10 vezes o tempo. Então, a velocidade y vai ser 60 menos 10 vezes 12. Né? Então, a velocidade y vai ser 60 menos 120, que dá quanto? Menos 60 metros por segundo. Deu mesmo 60, mas qual é a diferença? Deu negativo. Por quê? Porque está para baixo. Lembra que para baixo é negativo que a gente está escolhendo, porque a gravidade está para baixo? Então, a componente y vai ser 60, a mesma que estava aqui no início. Tudo bem? Bom, então é isso daí, galera.